Tá aí, estamos de volta com a segunda bateria aqui em Zolder. Segunda bateria da Jungle GT Series. Você está vendo aí imagens aéreas do circuito de Zolder, enquanto os pilotos se aquecem aí para o início dessa segunda bateria. Eu acho que deu alguma travadinha aqui, mas você está vendo aí já o pessoal treinando para a segunda bateria. Tá aí o carro do Daniel Arendt. Consegue ver todos os pilotos aí que estão fazendo as suas voltas. E aí, Luiz, o que esperar aí para essa segunda bateria? Eu espero algo muito bonito de se ver, que é realmente piloto, como já foi na primeira bateria, mas agora, ao contrário, com essas posições invertidas. Vamos ter o Ricardo, por exemplo, que ganhou largando lá atrás na 8ª posição, tentando chegar o melhor possível. O Mogar idem, tentando manter a sua liderança do campeonato. Pessoas com agendas muito bem definidas, o que tem a fazer, o que devem fazer, e que certamente irão, na medida do possível, o mais rapidamente possível, tentar ultrapassar os pilotos que poderão não ter ido tão bem na primeira bateria, mas que não são de todo nenhum lentos e, portanto, não vai ser fácil para nenhum deles, e certamente isso vai ser muito bom de assistir. Eu vou aproveitar só enquanto os pilotos ainda estão aquecendo. Aliás, os pilotos não estão aquecendo, eles devem estar na mesma temperatura que estavam quando iniciaram, mas estão treinando um pouquinho. E é apenas referir o seguinte: Carlos Passos não está conosco hoje, ele costuma estar aqui em todas as transmissões do iRacing Brasil, porque Carlos Passos foi pai. Desde já os meus parabéns ao Carlos Passos, a sua esposa e a sua Sofia, a sua filha. Tudo de bom para eles. Eu acho que é um merecedor de uma filha, que é uma bênção para ele, e que tudo corra bem e tudo dê certo aí para Carlos Passos, e que retorne em breve aqui ao convívio do iRacing Brasil. Tá aí, esse foi o Luiz Figueiredo aí, realmente Carlinhos, que faz muita falta aqui na transmissão, né? Mas aí por um motivo mais do que justo. Tá lá no hospital com a filha dele, com a esposa, filha recém-nascida aí, então muita saúde aí pra filha do Carlinhos e muitas felicidades também pro casal, né? Muito legal aí, o nascimento de um filho é sempre um fato muito importante na vida de todo mundo. Carlão, que é o nosso companheiro aí, gente boa, boa praça aí, todo mundo gosta do nosso querido Beatle, faz muita falta aí. Isso aí, a gente vai ver o Carlinhos muito ainda aqui na transmissão, tá só curtindo aí a onda de papai. Quando terminou aqui o warm-up para a segunda bateria de Zolder, a gente está vendo aí que os pilotos ainda estão na pista. Agora sim, os pilotos vão ter 1 minuto para colocar o carro atrás do Pace Car, para ter início aí a segunda bateria da Jungle GT Series. Lembrando sempre que esse campeonato é um patrocínio da Jungle Interativa, Jungle, que é uma agência web com know-how e experiência de mercado, sempre trazendo projetos sob medida, especialmente confeccionados para atender às necessidades dos seus clientes. Para quem ainda não conhece, acesse aí ijungle.com.br. Tá aí, Marcel Facchini na primeira posição, chegou em 8º na primeira bateria. Vai ter ali ao lado dele o Glauber Martins. E aí, será que o Glauber vai vir mais tranquilo aí para essa segunda bateria? Eu acredito, eu acho difícil, né? O Glauber foi agressivo aí durante toda a primeira bateria, até por conta da agressividade dele, cometeu alguns errinhos aí que na hora lá custaram algumas posições, mas com a queda do Thelma aí acabou que conseguiu na segunda bateria largar lá na frente. Vamos ver, o pessoal que tá lá atrás tá rápido pra caramba, vai ter que negociar aí o circuito de difícil ultrapassagem, vai pegar fogo aí a segunda bateria. Olha, eu aposto muito também no Marcel Facchini, viu? Marcel Facchini, ele é um piloto muito rápido. Há algum tempo aí o Facchini não está tendo a disponibilidade necessária para conseguir treinar o suficiente, né, para as etapas. O Marcel Facchini é um piloto que tentou correr a Pro Series, chegou a fazer uma corrida do DWC, né?
por ter se classificado bem, participa de uma corrida da Pro Series, desculpa. Ele correu a última etapa da Pro Series, já correu o final do Mundial aí pelo Clube Brasil, no ano que ele, Bruno Melo, Denis Valjean, corremos também lá para defender o Clube Brasil no Mundial. Isso foi em 2011, se eu não me engano. Já foi campeão aí pela Liga, na época da Liga VR, mas hoje, por causa dos compromissos aí, o Fachini não está tendo tanto tempo, mas está vendo aí o seu treino sendo reconhecido aí para essa segunda bateria aqui em Zolder, largando na pole position o piloto e chefe de equipe da Fachini Racing, Marcel Fachini. Acabei me embolando no finalzinho. O Guto Colvara mandou também aqui os parabéns pro Carlitos, pra Manu e pra Sofia. Sofia, que é a filhota aí do Carlitos, que nasceu ontem. Nasceu ontem ou nasceu hoje, hein? Nasceu de ontem pra hoje. Ontem, de terça pra quarta, é isso mesmo. Exatamente, tá aí a informação. Então, pessoal, deixando tudo certinho aí, que o nosso Carlito merece, né? Então, a gente segue aí com o piloto que vai largar na pole position, Marcel Fachini. O Luiz está perguntando aqui no chat qual foi a posição que a MIG terminou. Olha, Luiz, eu sinceramente não lembro. Se o Duca ou o Luiz puderem verificar aí o resultado da última etapa, passar essa informação. Eu lembro que o Trajano teve um problema, né? Acabou tocando ali, e o Daniel Lírio também. Então acho que não foram muito bem aí. Mas tem a segunda etapa para se recuperar. Você vê aí o Pace Car já no caminho ali pro boxe. O Pace Car vai passar reto ali em direção ao boxe, e o Marcel Fachini vai fazer a curva aí para a largada da segunda bateria aqui da Jungle. Tá aí Marcel Fachini aguardando o verde. Tá aí, bandeira verde, largada aqui em Zolder para a segunda bateria da Jungle GT Series. Marcel Fachini larga bem na primeira posição, mantém a primeira posição aí. Glauber Martins na segunda posição, mais uma vez não larga bem ali o Glauber, e já perde a segunda posição para o Daniel Lotfi. Tenta segurar a terceira posição ali o Glauber, ele que tem o Fernando Otterer já por dentro. Olha ali, teve toque lá atrás, depois o Duque e o Luiz informam aí o que aconteceu. A gente vê o Felipe Mafra ali indo lá na grama. Quem vem ali atrás é o Fábio Ventura, muito próximo deles ali o líder. Olha, deu uma escapadinha ali também. O Ricardo Martins. O Mogar se deu muito mal nessa largada, e Mogar Filho apenas na 8ª posição, perdeu posições aí o Mogar. E a gente vê aí o William Trajano na 9ª, sendo seguido pelo Luciano Pereira na 10ª. Daniel Arendt aí 12ª posição, Daniel Lírio 13º, 14º o Rodrigo Leles, 15º aí o Mauro Gondim, 16º o Thiago Ezequiel. O Piccolo pelo jeito não largou. A gente volta lá para frente, volta com o Marcel Fachini. E agora vendo a briga do pessoal aí no pelotão intermediário, a gente vê como o Fachini ali está sendo perseguido de perto pelo Daniel Lotfi. Daniel Lotfi, que fez a ultrapassagem para cima do Glauber logo na largada, não largou bem mais uma vez aí o piloto da Shark. E o Guto tá lembrando aqui no chat que o Fachini é campeão, o Fachini é campeão brasileiro ou paulista de rádio controle, né, de carros rádio controlados aí. Marcel Fachini, tá aí certa lembrança do Guto. E aí, Duca, gostou da largada? Não, gostei, apesar do toque que teve lá atrás. O pessoal veio com vontade aí, mas acho que com mais respeito do que a primeira bateria. Bastante gente ali, o pelotão não abriu tanto quanto foi da primeira. O pessoal ali comboiando, vamos ver aí, todo mundo se achando na pista para começar os ataques. Já agora eu aproveito, houve ali alguns momentos realmente bastante tensos de proximidade entre o Fábio Ventura, o Felipe Mafra, o Ricardo Gonçalves, que agora vem para passar o Fábio Ventura, que deu uma erradinha. Eles estão lado a lado ali, e Ricardo consegue realmente tomar essa posição do Fábio Ventura, e o Mogar ficou ali atrás do Fábio. Tá muito boa a briga ali no meio. A gente está vendo aí, a gente estava em cima do lance ali, assistiu a ultrapassagem do Ricardo sobre o Fábio. E agora o Mogar tem que correr atrás, né? Porque o Ricardo tá bem no campeonato aí. O Mogar tem que tentar pelo menos chegar à frente aí do Ricardo.
Ou chegar juntinho ali do Ricardo, né? Pra se manter se quiser se manter na primeira posição. O Sank, interrompendo de novo, o Lotfi chegou no Fachini e está muito perto. Eu vou procurar o que aconteceu com o Glauber, né? O Glauber tá ali na terceira posição. Tá ali atrás. O Glauber ali é o terceiro, né? Tá atrás ali do Lotfi. O Lotfi passou o Glauber e agora vem pra cima do Fachini. A briga tá muito boa aí na frente, muito boa. A disputa intensa aí pelas primeiras posições. Tá aí pra quem tá acompanhando na tela o resultado parcial da corrida, a diferença entre os pilotos que estão na pista. Apenas 1,7 segundos ali separam os 5 primeiros colocados, entre eles 2 pilotos. Opa! Nossa, olha o mergulho do Fachini deu uma erradinha, o Lotfi foi, o Glauber botou lado a lado, mas o Glauber recolheu. Tá freado agora, hein? Exatamente, o Lotfi que conseguiu a ultrapassagem ali para cima do Fachini, assume aí a primeira posição o piloto da Interlagos Motorsport, Daniel Lotfi. A gente vê ali atrás o Glauber Martins se aproximando muito do Fachini também. Vamos acompanhar essa disputa aí e ver como é que vai ficar, como é que o Fachini vai fazer para segurar esse pessoal todo atrás dele aí. São 7 carros aí andando junto. Mas ninguém no meio. O Fachini, além de ser muito rápido, ele é muito experiente também. Olha, você vê como o Glauber ali deu uma balançadinha, perdeu um pouco do contato. E o Fábio vai, hein? O Fernando Otter. Fernando Otter vem Fernando pra cima do Glauber. Exatamente. Os dois estão lado a lado ali. O Otter não deixou nem um espacinho pro Glauber. Pressionou ele ali no canto da pista e conseguiu a ultrapassagem. Ótima manobra aí do Fernando Otter para cima do piloto da Shark, Glauber Martins. O Glauber tá sofrendo pressão terrível agora, dessa vez ali do Ricardo e do Felipe Mafra. Olha, o Mafra já tem a preferência ali da curva. Vai fazer a ultrapassagem. Olha, o Glauber deve ceder a posição aí. Eu não sei como é que funciona dentro da Shark, mas também já vem por dentro ali o Ricardo. Olha o Fábio espalhando, hein? O Fábio espalhou, foi lá fora. Tá vendendo caro o Glauber, hein? Conseguiu a ultrapassagem ali o Mogar Filho. O Mogar já é o 7º, o Ricardo ali na 6ª posição. Olha o Ricardo como já vem para cima do Glauber. Não cedeu a posição ali o Glauber, perdeu apenas por Felipe Mafra. Se mantém na 5ª posição. Cadê a Japa para mandar aí um alô pro Glauber? E entretanto, Sank, só uma notícia importante lá na frente. Enquanto acompanhávamos ali aquela disputa, o Lotfi conseguiu passar o Fachini. Nós vimos isso há pouco, que está abrindo já quase 2 segundos para o Marcel Fachini. Exatamente, logo atrás do Fachini a gente está vendo ali o Fernando Otter. O Otter está bem colado ali em cima do Marcel Fachini e vai pressionar aí o experiente piloto da equipe Fachini Racing ao erro para tentar ultrapassagem, já que aqui em Zolder é bem complicado. Quem errar aí vai se dar mal. Tá todo mundo colado, todo mundo andando junto, só tem piloto experiente aí nesse primeiro pelotão. Você vê que a fila vai se formando, bastante carro aí colado, próximo, né? Colado mais próximo. E olha o Otter por fora, por dentro. Como eu já tinha dito aqui anteriormente, olha o Otter por fora ali. O Fachini tá por fora, mas conseguiu manter a posição. Excelente manobra aí do Fachini, mesmo estando por dentro ali. O Otter não conseguiu fazer a ultrapassagem. O Fachini conseguiu sair muito bem e manter aí a 2ª posição. Mostrou experiência aí o piloto da Fachini Racing. É duro passar o Fachini. Olha aí, a gente vê uma fila muito grande. O pessoal tá pedindo on-board aqui, mas não dá para botar on-board agora, pessoal. Me desculpa. Daqui a pouquinho, se der uma aliviada aí, a gente coloca o on-board. E com isso, o Daniel Lotfi vai sumindo lá na frente, que ele tá abrindo pro Fachini. O Luiz Antônio Piccolo e o Daniel Arendt perderam conexão com o servidor. Sem sorte aí o Daniel Arendt. E o Luiz Piccolo aí, que fez uma boa primeira bateria, infelizmente caindo também. Olha, que disputa sensacional. Muita disputa aqui em Zolder. Sank, os 10 primeiros pilotos estão em 6 segundos. Isso num circuito como o Zolder, extremamente difícil, é muito perto, é muita gente em pouco espaço. E realmente, nossa, olha como vem o Fachini defendendo ali por dentro. O Fachini fez o que ele pode, né? Ele desviou ali uma vez, mudou uma vez seu traçado.
E aí defendeu a posição ali para cima do Otterer. Olha o Otterer mais uma vez vindo por dentro. O Facchini atrasa a freada. Mais uma vez vai ali por fora. O Marcel Facchini vai tentar manter aí a segunda posição. Olha o Otterer, olha o toque. O contato. Olha o toque. O Marcel Facchini foi parar lá fora da pista. Voltou ainda, conseguiu voltar na sétima posição o Marcel Facchini. Vamos botar o replay aí para ver como foi esse toque entre o Marcel Facchini e o Fernando Otterer. Uma pena aí realmente esse toque. A gente vai tentar ver bem de pertinho aí o que aconteceu. Tá aí, ó. A gente perdeu a paciência o Otterer, né? Você vê ali, por mais que a câmera atrapalhe um pouquinho, dá pra gente ver ali o toque do Fernando Otterer na traseira do Facchini. O Facchini conseguiu segurar o carro ali na área externa, voltou pra pista. Vamos ver mais uma vez o replay agora na câmera do helicóptero. Você vê aí por cima o helicóptero seguindo aí Marcel Facchini e o Fernando Otterer. Olha aí o traçado dos dois. Você vê como o Facchini mantém a linha de fora, consegue defender bem. O Otterer também manteve a linha de dentro, né? Não sei se o Facchini também veio um pouquinho para dentro ali. Pareceu ali um toque de corrida ali entre os dois. O Otterer também é um piloto muito limpo aí. Me pareceu. O Otterer não tinha muito também para onde tirar, né? O Facchini manteve a linha do meio ali, a lá Pedro Mega, né? Mas o Otterer é difícil a posição do Otterer também. Se ele alivia, tinha carro muito próximo atrás. Não, ele mesmo assim ele acabou tomando um contatozinho ali muito pequeno com o Mafra, que vinha logo atrás. Realmente estava meio complicado, mas certamente, caso haja algum protesto, será analisado com muito cuidado e por pessoas muito experientes de que analisarão essa situação com um maior detalhe. É isso aí, a gente segue aí na perseguição do Felipe Mafra ao Fernando Otterer. O Mafra que chegou na segunda posição na primeira bateria, já é o terceiro nessa segunda bateria. Olha, sensacional a etapa do Mafra até o momento, hein? Ele e o Lotfi estão fazendo muitos pontos aí para Interlagos. Então vamos fazer o seguinte, pessoal que pediu aí, a câmera on-board, vamos on-board aí com o Felipe Mafra, vamos lá. Uma volta inteira aí no cockpit do piloto Felipe Mafra. Tá aí você curtindo uma volta inteirinha no cockpit do piloto Felipe Mafra da Interlagos Motorsport. Ele que vai pressionando ali o Fernando. Olha a escapada do Mafra, hein? Escapou o Felipe Mafra, voltou para a pista, mas perdeu duas posições. O que aconteceu com o Mafra? Vamos ver o replay. É estranho, hein? Deu uma balançada ali o Felipe frente, Mafra. Você a traseira, não necessariamente nessa ordem, mas... A gente tá vendo aí o replay. Foi estranho, né? Da escapada do Mafra. Ele tava muito bem na corrida.
vinha pressionando ali o Fernando Otter. Olha como ele passou reto ali. Eu acho que ele deu na entrada da curva, ele entrou ali na zebra com muita vontade. Foi isso. E talvez tenha desestabilizado um pouquinho o carro e tenha dado o que aconteceu. Mas controlou muito bem o Mafra, perdeu 2 posições, mas poderia ter sido muito pior. O nome disso aí se chama Rafael Sank, foi só ele mostrar o Mafra. A culpa verdade. é sempre minha, mas tá certo, é isso aí. Peço desculpas ao Mafra então pela câmera on-board. Uma coisa louca isso. A gente tá vendo ali na 4ª posição o Glauber Martins, o Ricardo Gonçalves, que venceu a primeira bateria, é o 3º colocado. Agora sim, Ricardo Martins fazendo a melhor corrida entre os pilotos que estão na pista, né? Já que ele venceu a primeira e está em 3º aí na 2ª bateria. Tá realmente fazendo uma ótima corrida. Segundo é Fernando Otter, e na frente aí, isolado, sozinho, Daniel Lotfi. Última volta, 1:34.35. A gente viu o pessoal ali atrás. Olha o Otter dando uma erradinha também, no mesmo lugar que o Mafra errou. Olha o Otter dando uma erradinha. O Ricardo já coloca lado a lado com ele ali por fora. O Otter por dentro, o Ricardo por fora. Vamos ver quem se dá melhor. Saiu melhor da curva Fernando Otter. Fez a tangência, ele tinha a preferência também da curva. O Ricardo foi lá fora, vai tentar mais uma vez ali por dentro. O Otter defende a sua linha ali por dentro. Coloca o carro no traçado ali, mantém a 2ª posição Fernando Otter. Olha, vamos olhar aqui uma outra câmera muito bacana aí da parte traseira. Câmera ali no motor do carro do Otter e ver a pressão que ele vai sofrendo ali do Ricardo. Vamos lá. Tá aí o pessoal acompanhando em todos os detalhes aqui no Race Brasil, essa disputa sensacional ali entre Fernando Otter e o Ricardo Gonçalves. Você vê ali como os pilotos já vão ficando um pouquinho para trás. O Mogar tá lá atrás, o Glauber tá ali logo atrás do Ricardo, e atrás dele ali o Felipe Mafra, piloto da Interlagos, que estava aí na 3ª posição, acabou cometendo um errinho. E olha como tá sensacional essa disputa aí do Ricardo Gonçalves com o Fernando Otter, todo mundo muito junto ali. Mogar Filho um pouquinho mais atrás. E vocês veem aí na tela o resultado parcial da corrida, os pilotos que ainda estão na corrida. Acho que todo mundo está na corrida, né? A gente vai poder ver aí melhor. Tivemos só o abandono aqui a pouquinho realmente do Piccolo e do Daniel Arendt, por enquanto todo mundo correndo. O Lelis é que abandonou agora, acabou de abandonar o Rodrigo Lelis. É uma excelente corrida aí. Tá aí 3 abandonos, Rodrigo Lelis, Daniel Ares e o Luiz Piccolo, sendo apenas o Lelis aí que desconectou mesmo do servidor, né? O Daniel e o Piccolo, como o Luiz disse, tiveram problemas de conexão e acabaram abandonando a prova. Já agora, outra coisa importante é que com essa luta aí, que o Mafra, embora tenha errado, caído ali 2 posições, ele não baixou os braços e continuou ali bem coladinho junto com o Glauber. Mas com essa disputa a 4 pela 2ª posição, o Mogar discretamente está chegando nesse grupinho. E faltando apenas alguns minutos, pode a coisa esquentar, faltam 2 minutos sensivelmente, pode a coisa esquentar ainda mais para esse grupinho. Esses 4 aí vão se transformar em 5, não vai demorar muito. Acaba que perde tempo, né? Todo mundo brigando ali. Mogar vem aí confortável, andando de cara pro vento, vai dando tudo que tem, capaz de chegar nesse grupo aí e vai dar trabalho. O problema é que faltam apenas 2 minutos e 10 aí 20, pro final. Né? 2 e 10. Pro final da etapa.
E vai ficar complicado aí, principalmente para os pilotos que estão aí, né, na frente disputando. Eu acredito que não vão arriscar muito, mas vamos ver, né? Porque tá a briga muito intensa ali. Você vê o Ricardo como não descola nenhum momento ali da traseira do Fernando Otrer. Mas teve gente já que errou aí. Se o primeiro erra aí, vai sobrar para todo mundo aí. De repente perde um tempinho e nessa o Mogar de cara pro vento chega e vai dar trabalho. Era aquilo que eu dizia anteriormente, o Mogar tem aquele instinto ninja. Ele do nada aparece e faz muito estrago. O estrago no bom sentido. O Guto tá perguntando aqui se o Otrer vai sofrer do mesmo mal, levar um totozinho do Ricardo. Acho que não, né? A gente mostrou no replay ali. Os dois pilotos mantiveram a linha. Eu acho até que o Fachini veio um pouquinho para dentro. Posso estar equivocado aí, claro que é só uma opinião, né? Não é um julgamento. Mas eu achei que o Fachini acabou vindo também um pouquinho para cima do Otrer ali, principalmente na câmera aérea, quando a gente viu ali, né, de cima a disputa entre eles. Não me pareceu que o Otrer saiu da linha dele no momento ali do toque que o Fachini acabou espalhando. O Fachini manteve ali a linha de dentro, o Otrer não tinha como fazer grudado na linha, né? Enfim, aí é difícil julgar esse tipo de acidente aí. Não tinha como tirar, não tinha como tirar o pé, também não tinha pra onde ir. O Fachini poderia ter feito um pouquinho realmente mais aberto. E com isso a gente vai chegando já ao final da corrida, faltando menos de 30 segundos pro final da etapa. Olha, acho que vamos ter ainda mais uma volta, vamos sim. Se não tivesse completado a volta, o Daniel Lotfi poderia terminar agora, mas ele cruzou aí, ó, faltando 15 segundos para o final da etapa. Então abre a última volta Daniel Lotfi. Tá tranquilo aí na primeira posição o piloto da Interlagos Motorsport, trazendo ali em segundo o piloto da Fusion Motorsport, Fernando Otrer, e em terceiro o piloto da Shark Motorsport, Ricardo Gonçalves Silva, que vem aí. Foi muito bem o Ricardo, né? Largou em oitavo, chegando aí na terceira posição, ganhou diversas posições e olha, eu acho até que ele inclusive na classificação geral vai ultrapassar o Mogar. E como é que tá a classificação geral no momento, Duca? Opa, tu me quebra. Né? Te peguei de surpresa aí. Duca o contador, distraído. Tô bem. Duca lá meio que foi pego de surpresa quando... Me pegou. Não, vamos lá, tá? O Mogar em primeiro com 87, o Ricardo Gonçalves em segundo com 84, o Mafra com 70, Telmo com 66, Glauber Martins com 66. Então com toda certeza Ricardo é o novo líder do campeonato, já que o Mogar tem apenas 4 pontos e a vitória que dá 10 pontos de diferença pro primeiro pro segundo. 3 pontinhos só que separam o Mogar do Ricardo. A gente vai vendo aí, a gente vai acompanhando o líder da segunda bateria, o Daniel Lotfi. Já acabou o tempo regulamentar, o Daniel Lotfi vem para vencer. Só um instantinho, Luiz. Tá aí ele contornando a última chicane. Entra na reta, vem para a vitória da segunda bateria e tá aí. Vence Daniel Lotfi, a segunda bateria da Jungle GT Series aqui em Zolder. Balança, comemora muito ali o resultado. O Daniel Lotfi, segundo lugar Fernando Otrer, terceiro Ricardo Gonçalves, quarto Glauber Martins, quinto Mogar Filho, o sexto aí o Felipe Mafra. O Mafra que ainda perdeu a posição pro Mogar pelo jeito, hein? Pode falar, Luiz. Era isso mesmo que eu ia dizer. Houve o contato entre o Mafra e o Glauber ali nas últimas curvas. E o Mafra perdeu ali um pouco a velocidade e acabou o Mogar naquele seu estilo, como eu dizia antes, do nada apareceu, tomou uma posição. E se o Glauber não tivesse ficado ligeiro, também o Mogar provavelmente ia para cima dele. Tá, esse é o resultado final. Pode falar, Duca. Não, eu fiquei naquela expectativa da última volta aí, tinham 4 carros grudados aí, eu falei, essa última volta aí. Mas acabou que todo mundo conseguiu, pelo menos quase que um carro de distância, ficaram ali, não tinha muito o que tentar também, apesar de ser a última volta e tal, aquele pelotão todo junto ali, mas não estavam colados, e Zolder dificulta bastante a ultrapassagem, ninguém de fazer muito além do que teve aí no final da corrida, não. Muito boa a corrida aí do Otrer também, do Gonçalves, a segunda bateria, foi um corridão aí, até o Mogar, o Mafra ali, do segundo ao sexto, todo mundo muito próximo. Foi excelente. É isso aí.
Tá aí o resultado final da segunda bateria na tela. Daniel Lott foi o grande vencedor da segunda bateria. Fernando Otter o segundo, Ricardo Gonçalves terceiro, Glauber Martins o quarto. Mogar Filho chega na quinta posição, Felipe Mafra em sexto, Marcel Facchini em sétimo e William Trajano na oitava posição. O nono foi Daniel Lírio. Fábio Ventura ficou na décima posição, 11º lugar para Thiago Ezequiel, 12º José Telmo, 13º Mauro Godin, Luciano Pereira da MIG Motorsport é o 14º, Rodrigo Leles terminou em 15º, Daniel Arendt em 16º com problema de conexão, em 17º Luiz Piccolo. Esses foram os 17 pilotos que participaram aí da segunda etapa da Django GT Series aqui em Zolder. Vamos ver se a gente consegue puxar os pilotos aqui para fazer aquela rápida entrevista. Vou pedir para vocês aí me ajudarem com os 3 primeiros colocados das etapas, porque eu realmente já não me lembro de todo mundo. Eu sei que o Daniel Lott chegou, o Felipe Mafra também teve entre os 3 primeiros da primeira bateria, né? O vencedor foi o Ricardo Gonçalves. Vamos ver se a gente puxa aqui o Ricardo que também chegou em terceiro na segunda bateria. O segundo foi o Fernando Otter. Vai, salva. Vamos puxar aqui então, faltando apenas o Otter aí. Vamos ver se ele aparece, já está aqui no canal. Vamos começar as entrevistas então. Falar primeiro aí com o terceiro colocado. Quem foi o terceiro colocado na primeira bateria, hein? Foi o Mafra? Vai Duca. Vai Duca, o que? Você quer me quebrar, né? Levanta a mão quem foi o terceiro. Acho que fui eu. Vai lá. Muito bem, foi o Mafra. Vamos lá. Então vamos começar as entrevistas aí com os 3 primeiros colocados da noite de hoje. Primeiro falar com o terceiro colocado da primeira bateria, Felipe Mafra. Boa noite, Felipe. Deu um azar aí na segunda bateria, acabou perdendo um pouco de contato, perdendo algumas posições, mas conseguiu pontuar bem aí. A Interlagos principalmente pontuou muito bem aqui em Zolder. Parabéns. Conta pra gente aí como é que foi a tua corrida. Cara, foi divertida a corrida, apesar de ser essa pista ser difícil demais de ultrapassar, né? Na primeira bateria, agora nem lembro se eu fui segundo ou terceiro, agora não estou lembrando mais. Tive uma largada muito boa, consegui passar o Mogar e o Glauber, e fiquei tentando passar ali o Ricardo, mas a minha conexão, como até mandou uma mensagem para mim, minha conexão estava ruim, a minha esposa estava usando FaceTime no meio da corrida, aí estraga o barato, né, galera? Aí sim. Nossa senhora, aí fiquei piscando para tudo quanto é lado, tentando descobrir o que era e tal. Mas pelo menos deu para conseguir chegar em segundo, fazer uns bons pontos aí pro campeonato. A pena que eu tô aí atrás, tá disputando aí com o Ricardo e com o Mogar, né, que tá na frente do campeonato. Dava chegar na frente deles nas duas e não foi bem o que aconteceu. Na segunda bateria, que tava em disputa acirrada ali, meu carro tomou um toque, acho que com o Fabian no começo, e ele estava muito traseiro, não consegui corrigir e saí umas 2 vezes. No final ali tive um toque com o Glauber, pedi desculpa para ele aí, mas não consegui evitar o toque porque ele fez errado a chicane. Depois acho que cheguei em sexto, né? Foi bom, foi divertido. Parabéns aí pessoal que ganhou as corridas, principalmente o Lott, a IM no topo aí, parabéns. Valeu, Mafra, obrigado aí pela tua entrevista. Olha, você foi segundo, né? O terceiro foi Mogar Filho. Mogar que já está aqui no canal também para ser entrevistado. Mogar, como são 2 baterias, né? E a gente está o tempo todo aqui falando o nome dos pilotos, então às vezes acaba se embolando aí. Mas Mogar Filho foi o terceiro colocado aí na primeira bateria. Na segunda bateria o Mogar conseguiu chegar na 5ª posição, passou o Felipe Mafra. Está vendo aí na tela o momento da ultrapassagem do Mogar sobre o Mafra. E aí, Mogar, como é que foi essa corrida? Pista complicada, zebras altas. Conta pra gente aí, Mogar. Pois é, o que você falou, Sank, boa noite para você, boa noite para o pessoal da cabine, o pessoal que assiste. É uma pista com zebras muito altas, o carro pula e com muito poucos pontos de ultrapassagem. Eu não sou muito fã dessa pista e também acabei não tendo muito tempo para treinar, então, considerando as condições, eu não posso reclamar do resultado. Assim como o Mafra, na segunda bateria eu tive um momento de instabilidade da conexão que todo mundo desapareceu para mim, eu fiquei rezando para a conexão voltar. Por sorte ela voltou e não deu mais problema ao longo da corrida e sem aparentemente atrapalhar outros pilotos, né? E é isso.
corrida bem complicada, ali, se não for por erro do adversário, é muito difícil você conseguir ultrapassar. E agora vamos para a próxima. E vamos ver como é que vai ficar a tabela do campeonato. Acho que vai dar uma boa embolada. Sem dúvida nenhuma, vai embolar bastante aí o campeonato. O Ricardo conseguiu ótimos resultados hoje aqui em Zolder e deve assumir inclusive a liderança aí da temporada da Jungle GT Series, do campeonato que terá 5 etapas, né? Essa foi a segunda etapa aí da Jungle, então 3 etapas aí, campeonato quinzenal, vai terminar lá pro meio de abril, final de abril, não, início de abril eu acho, né? Que vai terminar esse campeonato, que tem muita coisa ainda para acontecer, faltam 3 etapas, 6 baterias, enfim, tem muita coisa para acontecer aqui na Jungle GT Series ainda. Eu vou aproveitar para falar com o segundo colocado da segunda bateria, Fernando Otrer. O Otrer que teve um toque ali com o Marcel Facchini no início da segunda bateria, conseguiu manter o carro na pista ali, conseguiu segurar a pressão do Ricardo, né, principalmente, que vinha muito forte ali atrás, e garantir aí o segundo lugar. O Otrer que chegou em cima da hora aí no servidor. Parabéns, Otrer. Conta pra gente aí como é que foi essas 2 baterias para ti. Opa, boa noite aí a todos, parabéns a todos, a organização, tudo, e foi super disputada, tive que defender a posição, dar tudo. Meu setup estava bom no início, depois caiu um pouco, mas foi bem emocionante na perseguição e sendo perseguido ali. Não faltou adrenalina para essa corrida aí. Dei uma encostadinha no Marcel, já falei com ele, tentei ficar o máximo para dentro da pista possível, aí acho que acabou encostando, e do resto foi beleza. E parabéns aí aos vencedores e vamos para a próxima. Abraço aí. Valeu, Otrer. Obrigado aí pela tua entrevista, parabéns aí pelo resultado na corrida de hoje. E agora vamos falar com o vencedor da primeira bateria e terceiro colocado aí na segunda bateria, Ricardo Gonçalves. Saldo muito positivo, hein, Ricardo? Para quem tava chorando até acabar o dia lá no TS ontem à noite, até que não foi ruim não, viu? Eu falo que vocês choram demais, rapaz. Boa noite aí, Ricardo. Parabéns. Boa noite, Sank. Boa noite, pessoal. Inclusive, eu tenho que dedicar essa corrida ao Sérgio, o nosso chefe de equipe. Ele provavelmente passou a tarde, aí, o dia de hoje, tentando achar uma solução, porque o nosso carro realmente estava meio, para nós, para a tocada, estava muito difícil de guiar. E hoje, no final da tarde, ele passou 2 setups, um de quali e um de corrida. E acabou dando o que dando. Foi o melhor setup que a gente teve. Depois de dias de treino, no 42 do segundo tempo, a gente consegue um setup. Foi incrível. Então eu quero dedicar essa corrida a ele aí. E eu não tenho nem o que dizer, o Mogar resumiu bem. Tive sorte do Mogar não ter tido tempo de treinar. Então, não tive tanto trabalho dele assim, que eu achei que ele ia se embora nessa. Na segunda bateria, ele acabou encostando no meu carro, a gente teve que frear, tava meio embolado ali, eu não sei se foi netcode, se foi porque não dava mesmo, mas deu uma estragadinha no carro, eu acho que o carro ficou totalmente traseiro. E eu tive sorte do erro dos outros, né? A gente tem que contar com a sorte também. O pessoal na segunda bateria se enroscou ali bastante, e por isso que eu cheguei na terceira posição. E também o Martins, meu companheiro lá da segunda equipe nossa lá, cedeu a posição. Valeu, Martins. E é isso aí. Sensacional, não esperava por esse resultado. Estou muito feliz. Obrigadão, Isank. Sensacional a corrida. E boa noite para todos. Valeu, Ricardo. Parabéns a você. Obrigado pela entrevista. E agora, para terminar aí a sessão de entrevistas, né? Falar com o vencedor da segunda bateria aí, aqui em Zolder, Daniel Lotfi. Lotfi que conseguiu ali uma ótima ultrapassagem para cima do Facchini logo no início da prova, abriu vantagem e conseguiu correr bem mais tranquilo lá depois da ultrapassagem sobre o Facchini. Abriu aí um caminhão, né? Ficou bem mais tranquilo, né, Lotfi? Vou deixar você falar aí. Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, Sank. Fala, galera.
Essa vitória não era esperada, viu, meu? Porque hoje a gente estava bem treinado, eu e o Mafra treinamos bastante mesmo ontem. A gente conseguiu um setup que estava muito na mão. Tava animado, cara. Mas chegou hoje à noite, cheguei meio em cima da hora, sentei no computador para começar a dar uma aquecida e meu pedal do freio, que é um pedal com célula de carga, pifou, cara. E aí eu tive que me acostumar em 20 minutos com a embreagem como freio aqui, que é bem mais molinha, né? Não é duro igual o pedal de freio. Então a primeira bateria serviu mais para acostumar com o pedal e na segunda eu já consegui andar direito. Na largada eu consegui passar o Glauber, né? E o Marcel, eu já estava acostumado a ficar atrás dele, porque na primeira bateria eu fiquei muito tempo atrás dele até conseguir passar também. Já sabia até os pontos que ele era mais lento ou mais forte que eu. Apertei até que ele conseguiu. Deu uma espalhadinha e eu aproveitei, cara. Aí ele segurou a galera e eu abri uma vantagem, foi só administrar. Isso aí. O Mafra mudou muito, a equipe contou bem, então bastante bem contente, cara. Então, queria agradecer a todo mundo aí da equipe que ajudou. Um abraço para todo mundo. Bem. Valeu Daniel Lotti, parabéns aí pela tua vitória. Olha, é por isso que eu não largo meu bom e velho pedal do G27. Vê esses caras aí, rapaz, os caras vão lá para os Estados Unidos, aí traz pedal da Fanatec, traz não sei o que, depois, olha, a célula de carga deixou ele na mão, viu? É a segunda vez já, né? Segunda célula de carga, vamos pra terceira. Que beleza. Tem célula reserva aí? Que o pessoal geralmente já fala que dá defeito pra Fanatec mandar outra e já ficar de backup ali, né? Vou pedir pra ele mandar umas 5 ou 6 dessa vez. Tá certo. Esse foi o Daniel Lotti, vencedor da segunda bateria, da segunda etapa da Jungle GT Series. Eu vou pedir agora os comentários de Duca Lamega. E aí, Duca, o que você achou da etapa? A etapa é excelente, né? Primeiro, parabéns ao Ricardo e o Lotti, os vencedores da primeira e segunda bateria aí. O campeonato deu uma embolada aí agora, né? O Ricardo acho que assumiu o Mogar, que não teve tanto tempo assim para treinar, perdeu aí a liderança do campeonato. Segunda bateria principalmente, muita gente boa ali andando na frente, tinham 8 carros ali enfileirados, o Lotti só que não soube brincar aí com todo mundo, abriu um caminhão de diferença aí para todo mundo. É minha primeira experiência de transmissão aqui em oval, inclusive a segunda bateria de road, desculpa. A segunda bateria, inclusive, transmiti aqui pela transmissão. Transmitir pela transmissão é boa, né? Mas é isso. Mas é isso mesmo. Primeiro eu tava vendo pelo jogo lá. Mas, cara, sensacional aí. O nível da galera, você vê que todo mundo anda colado, consegue se respeitar bastante aí. Lamentar aí pelo Fachini, mas na minha visão ali foi coisas de corrida mesmo, não teve todo mundo andando limpo. E é isso aí, o campeonato ficou emocionante. Para quem estiver acompanhando aí com a gente, vale a pena aí, daqui a 15 dias novamente estar junto com a Racing Brasil aí. Muita gente boa, muita gente afim aí de chegar na frente. E é essa emoção aí, né, de trocar o grid e tal. O pessoal dificilmente vai ter um vencedor de primeira e segunda bateria igual. E gostei pra caramba da experiência. Parabéns aí a todos que estão na cabine, a todos que correram. Um abraço. Um abraço também pro meu amigo Carlão aí. Parabéns, meu filho. Valeu, Duca. Obrigado aí pelas tuas considerações. Agora, Luiz Figueiredo. Fala aí, Luiz. Não me vou alongar muito. Acho que todo mundo já debateu bastante sobre o que aconteceu nessa corrida. Acho que foi fantástico. Uma grande aula para todo mundo que gosta de corrida e que gosta de automobilismo virtual. Acho que ver esses pilotos na pista é sempre um exercício de aprendizagem, de ver como se defende posição, de ver como se ultrapassa. Pelo menos para mim que eu só sei virar para a esquerda, então para mim é maravilhoso ver esses pilotos fazendo coisas muito bonitas que eu não sonho fazer tão cedo. E daqui a 15 dias, 14 de março, em Laguna Seca, uma pista com direito a saca-rolha, vai ser bonito mais uma vez acompanhar todos esses pilotos na Califórnia. Tá aí o Luiz Figueiredo. Só lembrando aí que o Duca estava falando, né, do Ricardo falou do Mogar não ter tido tempo para treinar. No próximo sábado, né, mais conhecido também como depois de amanhã, muito bem. Começa o Mundial do iRacing, do iRacing.com, o maior campeonato mundial de automobilismo virtual. Então você aí que quer torcer pelos brasileiros, Hugo Luiz e Mogar Filho, são os 2 representantes do Brasil aí no Mundial do iRacing.com. Acompanhe com a gente a partir das 10 horas. A gente vai entrar com pré-corrida aqui. O Guto Colvara, eu vou estar ajudando o Guto, já que o Carlinhos
10 da manhã. Às 10 da manhã estaremos ao vivo com o pré-corrida, às 10h30 a qualificação e às 11 horas começa aí a primeira etapa do Campeonato Mundial de Pilotos do iRacing.com e vai ser sensacional, viu? Até se o Mogar ainda estiver aí, pedir ele para dar uma palavrinha sobre isso rapidinho, não só sobre ele, mas sobre como estão os tempos aí dos pilotos e a expectativa dele para essa primeira etapa. Rapidinho, Mogar. Olha, Sank, pelo que a gente pode ver, os times estão muito próximos. A diferença entre os 10 primeiros do grid não vai ficar maior do que meio segundo. Eu diria até que não será raro 5, 6 pilotos no mesmo décimo. É um grid assim, que é muito competitivo, muito nivelado por cima. Só lembrar, né, o caminho que um piloto tem que fazer para chegar nesse campeonato mundial. Então, apesar de que eu estou satisfeito com o setup que eu consegui, com os tempos de volta que eu estou virando, ninguém sabe se alguém está aguardando algo para a hora H. Então, mas vamos ver, espero ficar entre os 10 primeiros. Tá aí, esse é Mogar Filho, um dos nossos representantes no Mundial desse ano do iRacing.com. Só desejar boa sorte aí, agradecer a todo mundo que participou com a gente no chat, pessoal que estava aí acompanhando a transmissão, obrigado a todo mundo, parabéns aí aos primeiros colocados. É isso aí, pessoal, essa semana acabou, mas a partir de segunda-feira tem mais aí com DSD, Nationwide. Semana que vem tem a estreia da Velopark Pro Series, a categoria máxima da NASCAR aqui no iRacing Brasil. E na quinta-feira, para fechar aí, o pessoal da Real Game Pro Series também entrando na pista para a terceira etapa. Um grande abraço a todos, boa noite e até a semana que vem.